E aí, galera, vocês sabiam que tem mais de 1 quatrilhão de formigas na Terra? É tipo o número 1 seguido de 15 zeros. 1 milhão de bilhões de vidinhas minúsculas correndo para lá e para cá no nosso planeta. Imagina só essa multidão de criaturinhas. Muitas dessas formigas não são aquelas trabalhadoras pacíficas que a gente às vezes imagina, não. Elas são verdadeiras guerreiras. Vivem vidas cheias de conflito cabuloso e agressividade sem trégua. O mundo delas, escondido bem debaixo do nosso nariz, é uma batalha constante que não dá sossego. Uma batalha pela sobrevivência, por recursos e pelo domínio dos seus mini-impérios. É um dramalhão microscópico, rolando a cada segundo, em tudo quanto é canto. Esses serzinhos pequenos causam um baita impacto nos seus ecossistemas, e as ações delas moldam o mesmíssimo chão onde pisam. A gente pode até ficar tentado a chamar algumas dessas formigas de meio psicopatas, especialmente quando a gente vê as ações delas que parecem coisa de maluco. Mas as formigas não sentem maldade ou ódio como a gente. A agressividade delas não nasce de pensamentos maldosos ou intenções cruéis. É puro instinto, sem tirar nem pôr. Um programa complexo, gravado no DNA delas ao longo de milhões de anos de evolução. Essa programação interna manda elas expandirem o território, diz para elas botarem os rivais para correr, impulsiona elas a protegerem a colônia, a família delas, custe o que custar. Essa garra toda, essa concentração que não vacila, faz delas oponentes de respeito no mundo delas, que é pequeno, mas cheio de treta. As próprias colônias de formigas podem atingir tamanhos de cair o queixo. Algumas são pequenas, só algumas dezenas de indivíduos, mas outras crescem e viram supercolônias. Essas podem se estender por quilômetros, abrigando milhões até bilhões de formigas individuais. Pensa numa cidade que não para, tipo uma sampa formigueira fervilhando de atividade, mas totalmente populada por formigas. Esses números colossais são talvez a maior arma delas. Uma formiga sozinha é pequena, fácil de esmagar. Mas um exército de 1 milhão de formigas, aí já é um super-organismo. Uma força unida, que ninguém segura, capaz de dar um chega para lá em criaturas bem maiores. Essa força da galera toda junta permite que elas dominem seus arredores. Uma prova do poder da união, mesmo na hora da briga. Então, como é que esses titãs em miniatura, essas guerreirinhas, realmente tocam o terror nas guerras delas? A agressividade delas não é bagunça, não é um salve-se quem puder. É tudo organizadinho, quase militar de tão preciso. Elas usam estratégias da hora, passadas de geração em geração. Elas comunicam mensagens complexas usando uma linguagem química, tipo um zap-zap de feromônios. Diferentes grupos dentro da colônia, diferentes castas, têm papéis especializados no combate. Algumas são batedoras, outras são soldadas, e tem as operárias que entram na dança, se precisar. GAP 2S. A gente está prestes a mergulhar de cabeça em alguns dos comportamentos agressivos mais fascinantes e, muitas vezes, de deixar a gente de cabelo em pé. Se prepara para entrar no mundo complexo e muitas vezes brutal da Guerra das Formigas. Um dos comportamentos agressivos mais comuns entre as formigas é a invasão. Isso não é um rolezinho qualquer, é uma operação militar planejada nos mínimos detalhes. Geralmente começa com formigas batedoras especialistas. Essas corajosas se aventuram para fora do ninho delas. Elas procuram por recursos valiosos, como fontes de comida turbinadas ou ninhos inimigos dando sopa. Quando uma batedora descobre um alvo que vale a pena, ela não guarda o segredo só para ela, não. Ela volta voando para a própria colônia. Enquanto corre, ela deixa um rastro químico, tipo um GPS de cheiro feito de feromônios. Esse rastro funciona como uma rodovia expressa, guiando o exército principal direto para o alvo, um caminho livre para a batalha. Mas por que as formigas lançam essas invasões perigosas? Os motivos são variados, mas cruciais para a sobrevivência. Muitas vezes é por comida. Elas podem passar a mão no rango do inimigo.
ou podem capturar outros insetos para alimentar suas larvinhas famintas. Às vezes o objetivo é roubar os filhotes do inimigo, seus ovos, larvas e pupas. Isso não só garante um banquete de proteína, mas também deixa a colônia rival na lona. Território é outro prêmio cobiçado. Mais terra significa acesso a mais comida, mais lugares para fazer ninho e uma chance maior da colônia crescer e prosperar, tipo startup de sucesso. Durante uma invasão, as atacantes invadem o ninho inimigo em bando, passando o rodo nos defensores com a força do número e da fúria. Algumas espécies de formigas levam a invasão a um nível ainda mais extremo e especializado. Essas são as formigas escravagistas. As formigas amazonas do gênero são um exemplo sinistro desse comportamento. Essas formigas são tão bitoladas na guerra que desaprenderam a fazer o básico. Elas não conseguem se alimentar sozinhas, não conseguem cuidar dos próprios filhotes. Toda a existência delas, a própria sobrevivência, depende do trampo das escravas. Então, suas guerreiras fazem invasões não por comida, mas especificamente para roubar as pupas, os bebês formiga ainda nos casulinhos, dos ninhos de outras espécies de formiga que estão lá de boa na lagoa, muitas vezes do gênero. As escravagistas são ninjas nesses sequestros. Elas invadem o ninho-alvo, dominando rapidinho qualquer resistência. O objetivo principal delas é pegar as pupas indefesas. Elas carregam esses tesouros roubados de volta para o seu ninho que parece uma fortaleza. Quando as pupas sequestradas nascem dentro da colônia das escravagistas, elas estão cercadas por formigas estranhas. No entanto, rola uma espécie de síndrome de Estocolmo ali. Elas se apegam aos seus sequestradores, nem sacam que estão em território inimigo. Elas fazem todas as tarefas direitinho. Procuram comida, alimentam suas escravizadoras, cuidam dos filhotes das escravagistas e até defendem o ninho. É um sistema bizarro e terrivelmente eficaz de exploração para a vida toda, sem direito a férias ou 13º. A agressividade implacável das colônias de formigas causa um rebuliço danado em todo o mundo dos insetos. As formigas estão entre as predadoras mais importantes em muitos ecossistemas terrestres. Elas caçam, matam e comem uma penca de outros insetos e pequenos invertebrados. Lagartas, besouros, moscas, aranhas e até mesmo outras espécies de formigas mais fracas muitas vezes viram lanchinho para os seus ataques organizados. Essa pressão predatória constante tem um papel crucial em controlar a galera de muitas outras espécies de insetos. Sem a influência controladora das formigas, os números de certos insetos poderiam bombar sem controle, podendo levar a um desequilíbrio ecológico daqueles. As formigas são pequenas, mas reguladoras vitais nessa teia complexa da natureza, tipo novela das 9. A simples presença de uma colônia de formigas grande e agressiva pode mudar radicalmente o pedaço. Muitas vezes, cria o que os biólogos chamam de zona dominada pelas formigas, o território delas, e ai de quem invadir. Muitos outros tipos de insetos, especialmente aqueles que são presas ou competidores em potencial, aprendem a dar linha na pipa dessas áreas. O risco de ser atacado, virar churrasquinho ou ter o rango roubado é alto demais. Como resultado, na prática, elas mandam e desmandam em vastos territórios. Elas que decidem, em grande parte, quais outros insetos podem ser vizinhos e quais têm que vazar. Isso cria fronteiras invisíveis, mas bem reais, no solo, nas plantas e pelo chão da floresta, tudo definido pelo poder das formigas, tipo um condomínio fechado, claro. Outros insetos não ficaram de braços cruzados diante do domínio das formigas. Ao longo de milhões de anos, muitos desenvolveram defesas espertas, especificamente contra as formigas. Algumas espécies desenvolveram exoesqueletos parrudos, tipo armadura de cavaleiro. Outras conseguem produzir sprays químicos ou melecas que repelem ou confundem as formigas atacantes. Curiosamente, alguns insetos tomaram um caminho totalmente diferente. Fizeram parcerias com as formigas, tipo uma dupla sertaneja.
Os pulgões, por exemplo, excretam um líquido doce e açucarado chamado honeydew. As formigas piram nesse melzinho. Em troca de um fornecimento constante desse docinho, as formigas viram segurança particular dos pulgões contra outros predadores, como as joaninhas. Este é um exemplo clássico de simbiose, uma parceria daquelas moldada pela evolução. Essas interações, a predação, o controle territorial, as alianças, têm consequências que vão longe para todo o ecossistema. Pensa só, se uma colônia de formigas reduz significativamente a população de lagartas numa determinada área, isso tem um efeito dominó. Menos lagartas significa menos gente comendo certas plantas, potencialmente permitindo que essas plantas cresçam faceiras. No entanto, também significa menos rango na mesa para pássaros ou outros animais que dependem das lagartas como fonte de alimento. Assim, as ações agressivas de pequenas formigas podem mexer com as plantas, com os passarinhos e até com a composição da terra. É uma demonstração clara de que, na natureza, tudo está amarradão, uma coisa leva à outra. Imagina aí, se puder, duas metrópoles de formigas gigantescas, tipo duas sampa, uma do lado da outra. Elas são vizinhas de longa data, talvez por gerações, mas a terra em volta não dá conta de tanta gente, digo, formiga. Recursos, como os melhores PF para catar comida ou os points ideais para montar o formigueiro, ficam escassos. O rango começa a faltar, o território disponível encolhe. Aí o clima pesa, uma tensão no ar, saca? Batedoras de uma colônia se aventuram perto demais da divisa da outra. Rola uma treta rápida e violenta. Esse pequeno incidente é a faísca que faltava para começar uma guerra de verdade, daquelas de filme. Ambas as colônias começam a se preparar para a confusão. A batalha final pela sobrevivência está prestes a começar. Um conflito onde o destino de milhares, talvez milhões, fica por um fio. Sinais de alarme químicos, feromônios potentes, se espalham que nem fofoca em cidade pequena pelos túneis labirínticos de cada ninho. A mensagem é clara e urgente. Papo reto. Ataque. Defesa. Nossa quebrada está em perigo. Milhares e milhares de guerreiras saem voando das entradas do ninho. As formigas, soldadas especializadas, muitas vezes equipadas com cabeças maiores e mandíbulas mais poderosas, puxam o bonde. Elas marcham com uma determinação de quem não tá para brincadeira em direção às linhas inimigas. Colunas de formigas, às vezes se estendendo por muitos metros, fluem pelo chão como rios vivos. É um espetáculo de arrepiar, mas ao mesmo tempo assustador, de fúria organizada e mobilizada. A escala gigantesca dessa mobilização é uma prova da comunicação sofisticada e da lealdade à colônia que não se abala por nada. Os dois exércitos finalmente se trombam. A cena é de um caos total, brutal, mas com uma certa organização por baixo dos panos. As formigas travam suas mandíbulas poderosas nos membros, antenas e corpos dos inimigos. Elas tentam desmontar e deixar os inimigos fora de combate. Algumas espécies usam guerra química, borrifando ácido fórmico, ou outras paradas tóxicas para queimar e confundir seus oponentes. O ar fica pesado com o cheiro forte dos feromônios de alarme, o cheiro de ferimento e o odor da morte. Gap 2Gs. Formigas individuais lutam com uma ferocidade e coragem de dar inveja. Elas dão a vida numa boa pelo bem da colônia. Não existe essa de se render nem de recuar se estiverem feridas. É tipo torcida organizada em clássico. Elas lutam até a vitória ou até serem derrotadas. Depois de horas, ou às vezes até dias, de combate sem trégua, uma colônia finalmente sai vitoriosa. A outra fica em cacos, sua força de combate destruída, sua rainha talvez morta, seu futuro já era. Essa é a real, dura e implacável do mundo das formigas. Mas no meio dessa brutalidade toda, as formigas também mostram uma sofisticação incrível. Aqui vai uma curiosidade final para te deixar de queixo caído.
As formigas não são apenas guerreiras, algumas também são agricultoras de mão cheia. As saúvas, por exemplo, cultivam com todo o cuidado jardins de fungos gigantescos debaixo da terra. Elas já manjavam dessa agricultura há milhões de anos, muito antes do ser humano pensar em plantar a primeira sementinha. As formigas são sociedades verdadeiramente antigas, incrivelmente complexas, cheias de comportamentos que continuam deixando a gente de boca aberta.